Seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos fração. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Fração. Fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Ao dividirmos uma unidade em partes iguais, a cada uma dessas partes chamamos de fração. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar por meio de fração. Vejamos o exemplo. Nós temos uma maçã, é um inteiro, ela não está dividida, e agora vamos dividi-la em 4 partes iguais. Para representarmos uma única parte dessa maçã, nós vamos utilizar uma fração. Na parte de cima da fração, nós vamos colocar apenas o número 1, pois queremos representar uma única parte. Na parte de baixo, nós vamos colocar a quantidade de partes que a maçã foi dividida, nesse caso, 4. Essa é a fração que representa uma parte dessa maçã. Podemos representar 2 partes dessa maçã. Colocamos o número 2 na parte de cima e na parte de baixo a quantidade de partes que a maçã foi dividida. Está aí a fração que representa 2 partes dessa maçã. Se quisermos representar 3 partes dessa maçã, vamos colocar o número 3 na parte de cima e na parte de baixo o número 4, pois foi dividido em 4 partes. Se quisermos representar as 4 partes, vamos colocar 4 na parte de cima e 4 na parte de baixo. Vamos dividir o de cima pelo de baixo. 4 dividido para 4 dá 1. Toda fração é uma divisão. Como nós vimos, toda fração possui um número em cima e um número embaixo. Esses números recebem nomes. Vamos colocar essa fração aqui e vamos entender. O número que fica na parte de cima nós chamamos de numerador. O numerador indica quantas partes foram tomadas do inteiro. Como no nosso exemplo, nós usamos o 1 para representarmos uma parte da maçã. Usamos o número 2 para representarmos 2 partes da maçã. Usamos o número 3 para representarmos 3 partes da maçã. A parte de baixo nós chamamos de denominador. O denominador indica em quantas partes dividimos o inteiro. No nosso exemplo, nós usamos o número 4, pois dividimos a maçã em 4 partes. Vejamos mais alguns exemplos. Represente por meio de fração a parte pintada de cada figura abaixo. Como essa primeira figura foi dividida em 8 partes iguais e foram pintadas 3, vamos colocar na parte de cima, que chamamos de numerador, o número 3. Na parte de baixo, no denominador, nós vamos colocar a quantidade de partes em que a figura foi dividida, 8 partes. Nessa segunda figura, nós temos 4 partes pintadas, vamos colocar no numerador o número 4 e no denominador vamos colocar o número 6, pois a figura foi dividida em 6 partes iguais. Nessa terceira figura, vamos colocar no numerador o número 6, pois foram pintadas 6 partes, e no denominador, nós vamos colocar o algarismo 8, pois foi dividida em 8 partes iguais. Nessa última figura, nós vamos colocar no numerador o número 12, pois foram pintadas 12 partes, e no denominador, nós vamos colocar o número 16, pois a figura foi dividida em 16 partes iguais. Leitura de frações. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta, o nome do número. Já a leitura do denominador segue as seguintes regras. Para os denominadores de 2 a 10, utilizamos respectivamente os termos. Para o 2, meio. O 3,
terço, 4 quartos. O 5 nós vamos ler quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Vejamos alguns exemplos. 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos. Na parte de cima, sempre o número que aparece. E na parte de baixo, no denominador, vamos utilizar esses termos aqui. Para os denominadores maiores que 10, nós vamos fazer o seguinte: devemos ler o numerador, o denominador e acrescentar o termo avos. Exemplo: em todas essas frações, o denominador é maior que 10. Vamos ler o numerador e o denominador como eles aparecem, seguido da palavra avos. Nesse primeiro exemplo, vai ficar 2, 11 avos, 5, 12 avos, 7, 15 avos. Os denominadores múltiplos de 10 a 90, também podem ser lidos segundo a leitura dos números ordinais. Vejamos. Nesse exemplo, 1 décimo. Essa fração ela pode ser lida, como vimos na tela anterior, 2 vinteavos, ou segundo a leitura dos números ordinais. Exemplo, 2 vigésimos, 7 trigésimos, 5 sexagésimos. Para os denominadores 100 e 1000, nós lemos o seguinte: 3 centésimos, 7 milésimos. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e até a nossa próxima videoaula.